Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Você crê em profecia? Eu tenho uma profecia de Deus aqui que Ele mandou para um homem. Deus manda uma profecia. Ele manda um recado para um homem que Deus tinha ajudado ele tremendamente. Através de Deus, esse homem tinha tido vitória. Mas esse homem se soberbeceu, esqueceu do que Deus tinha feito para ele. Aí Deus mandou uma profecia para ele. E a profecia que Deus mandou para ele, você não queria receber essa profecia hoje, nem eu também. Mas Deus mandou. Esta profecia está escrito lá no livro de Isaías, capítulo de número 38. Nós vamos ler aqui o versículo 1, que diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade grande, e veio a ele Isaías, o profeta, filho de Amon, e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então veja que profecia foi essa que Isaías levou a Ezequias. Porque, meu irmão, a profecia, quando é falada por boca de homem mesmo, comedor de feijão, é uma coisa. Mas quando ela diz, assim diz o Senhor, a história muda. Então Ezequias, ele tinha tido grandes vitórias, porque Deus tinha dado a ele. Todos que conhecem a história de Ezequias sabem que Deus mandou até anjo no calar da noite para pelejar por ele e deu vitória. Na época começou a chegar presente, aí dizia viva Deus e viva Ezequias. Mas depois Ezequias foi se soberbecendo e foi esquecendo de Deus, e a glória era só para ele. E se tem uma coisa que Deus não dá, é a glória dele para homem. Tem muitos homens que sofrem muito no evangelho, porque eles começam de um jeito e depois eles se soberbecem, eles acham que eles são o tal. Mas quanto mais dá, mais é cobrado. Então Ezequias, ele esqueceu, nem só esqueceu, como ele se soberbeceu, ele ficou egoísta. Mas até agora para ele estava tudo bem. Quando pensa que não, ele cai numa enfermidade. E quando nós caímos numa enfermidade, a esperança que a gente tem é que Deus venha nos curar. A nossa esperança é essa. Então a esperança de Ezequias era que Deus o curasse ele. Porque o homem, quando Deus abençoa ele, Deus ajuda, depois é comum, é costume o homem esquecer, se afastar de Deus e ainda achar que Deus está com ele. Aí aqui agora ele está em casa, enfermo. Quando ele vê Isaías chegar, ele esperava o quê? Uma palavra de vitória. Mas Isaías chega e diz: olha, Ezequias, eu tenho um recado de Deus para você. E ele diz para você se preparar, para você arrumar casa, porque você não vai mais viver. Você vai partir dessa para outra. Mas nesta época, Ezequias, louvado seja Deus aqui, Ezequias tinha 50, aqui Ezequias tinha 39 anos. Ele tinha 39 anos, era moço, quando ele recebeu essa profecia. Quando recebeu a profecia que ele ia partir, ele tinha 39 anos, ele não tinha mais filho. E como é que ele ia arrumar o reino dele, a casa?
Ou seja, além de arrumar o reino, a casa, como a casa dele também, a casa espiritual. Mas aí, o que nós podemos aprender com Ezequias é que mesmo ele tendo se soberbecido, ao receber o recado, ele não amaldiçoou o profeta, ele não xingou não, ele se humilhou. Isso é o que era para nós fazer quando alguém recebesse uma profecia, era fazer isso para se prevenir. Eu mesmo faço. Quando chega pessoas que falam para mim, eu mesmo faço isso, eu me previno. Quando qualquer pessoa fala uma coisa para mim, me dá um recado. Outras pessoas têm raiva. O versículo 2 diz aqui, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quando ele recebeu o recado de Isaías, ele virou o seu rosto para a parede. Quando você vira o rosto para a parede, vamos dizer que aquelas conquistas que você teve, tudo, não vale mais nada. Aquela fama que ele tinha agora, não valia mais nada, porque ele tinha recebido a sentença de Deus. Mas e o 2, quando diz aqui que ele virou para a parede, mas qual foi a oração de Ezequias? Porque tem pessoas que mesmo estão precisando de oração, elas tendo se soberbecido, tendo ficado egoísta, mas mesmo assim a oração delas continua sendo egoísta. Quem quer receber milagre, quem quer receber perdão, quem quer receber bênção, faz o que ele fez aqui. Vamos aprender qual foi a oração de Ezequias. Versículo 3, e disse, ó Senhor, lembra-te e peço de que andei diante de ti em verdade. Então, preste atenção, em primeiro lugar, ele disse o Senhor, Senhor, lembra-te, e eu peço-te, ou seja, que tu veja que eu andei com sinceridade na tua presença, não fui uma pessoa falsa, não fui, isso era o que Ezequias estava orando a Deus. Ele fala aqui, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias com grande planto, tá vendo? Então, Ezequias, quando ele recebeu a sentença, que ele ia partir, que Deus mandou avisar, ele se humilhou. Ele disse, Senhor, lembra-te que se hoje eu estou nessa situação, se hoje eu me soberbeci, mas eu te servi com sinceridade. Na época que eu te servi, eu fui uma pessoa verdadeira. Essa foi a oração de Ezequias. Então Ezequias, ele tinha apenas 39 anos nesta época, quando ele estava fazendo aqui essa oração a Deus. Ele diz aqui, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias com grande pranto. Com grande pranto, ele chorou. Então ele se humilhou. E aqui no versículo de número 4, imediatamente o 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, é muito rápido quando um homem ou uma mulher se arrepende. É muito rápido quando se arrepende. Então, quando ele recebeu a sentença, se ele fosse outro, tinha procurado até amaldiçoar Isaías, o profeta. O profeta não tem culpa, ele leva só o recado que Deus mandou. Ele tem culpa quando ele é um profeta mentiroso, quando ele inventa do seu próprio espírito mesmo. Mas quando é um recado de Deus, aí então aqui imediatamente ele tinha se humilhado. Aí agora, antes de Isaías sair, quando ele ainda ia no pátio, aí Deus já falava a Isaías. E porque Deus não falou
direto com Ezequias, não. O profeta enviado para falar com ele era Isaías. Então, às vezes, o homem quer do jeito dele, mas tem que ser do jeito de Deus. Mas como é que Deus vai enviar se o próprio Deus sabe que você não crê, que você não dá lugar para isso? Mas Ezequias deu. A hora que ele recebeu o recado, que ele se humilhou, que ele chorou muito, ele confessou a Deus, a oração dele já chegava na presença de Deus. Porque se tem uma oração que chega rápido na presença de Deus, aquela oração com quebrantamento, com arrependimento, aquela oração que você não culpa os outros, que você não fica apresentando a vida dos outros no lugar de apresentar a sua, não. Ele apresentou a vida dele, o que ele tinha feito, e se estava vivendo aquela situação, mas um dia tinha andado com sinceridade. O arrependimento que ele teve. Aí Deus vai e já fala como chega rapidamente lá, que às vezes as pessoas têm um negócio de propagar com a internet mais forte, mais rápida. Rápida é essa aqui, porque não tem internet alguma que dê conta chegar no céu um sinal, mas pelo Espírito sim. Então veio a palavra do Senhor Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu acrescentarei teus dias 15 anos, tá vendo? De 39, agora vai pular para 54 anos, mas 15 anos na presença de Deus, na obediência, com o arrependimento, vale muito mais do que 50 ou 60 anos sem Deus. Isso é para aqueles que têm experiência. Então agora ele vai e diz assim, ó, eu vou repetir de novo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Tá vendo como é importante Deus ouve e vê? Porque tem umas orações que quer que Deus venha ouvir, uma oração de falsidade, uma oração de engano. Deus, além de estar ouvindo, Ele está vendo. Ele disse, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então eu acrescentarei 15 anos na tua vida. Glória a Deus. Então o que importa é Deus ouvir você. O que importa é Deus ver a sua situação. Tem pessoas que no dia de hoje estão tão desesperadas que elas perderam a fé. Elas não acreditam mais em nada. Eu encontrei um homem dando desmaio. Eu perguntei a ele se ele acreditava em Jesus. Ele disse, eu creio em tanta coisa que nem sei mais. Eu digo, pois é, o problema é esse. O senhor crê em tanta coisa, mas não crê em Jesus. Deixa eu fazer uma oração pelo Senhor. Foi numa oficina, eu cheguei lá e esse homem caiu. Aí então quer dizer que a pessoa não importa você crer em tanta coisa, importa em quem você vai crer. É no Senhor Jesus, aquele que pode fazer, aquele que pode dar a última palavra na sua vida. Olha, quando eu ouço esta palavra, numa situação, numa luta, que diz assim, ninguém pode fazer mais nada, o que tinha de fazer já fizemos, agora acabou. Então, traduzindo esta palavra para o original, significa, já que ninguém pode fazer nada, ninguém também vai atrapalhar agora. Agora é a hora de Deus. Teve um período na minha vida que ninguém pôde fazer nada, ninguém. Médico algum pôde fazer nada. Aí por isso que Jesus fez. Porque enquanto você sabe fazer, eu sei fazer, nós damos um jeitinho, aí nós atrapalhamos, nós não deixamos Deus fazer, porque até que o que é para nós fazer, Ele não faz. O que é para você fazer, você vai ter que fazer.
Os discípulos, eles estavam no mar, eles não saíram, não venceram aquele vendaval, aquelas ondas, mas eles não pararam de remar. Então, remar era eles. Eles não saíram do lugar, não tiveram êxito algum, mas o barco não afundou porque eles estavam remando. O que importa é você remar, é você continuar remando. O que você não pode fazer, ele vai fazer. Pronto, a sentença chegou a Ezequias. Ninguém poderia fazer nada, porque a sentença veio de Deus. Mas também a saída, a sentença foi anulada pelo próprio Deus, porque é aquele que tem o poder de dar e tirar, fazer o que ele quiser, porque ele é soberano. Mas hoje as pessoas, muitos não acreditam, né? A profecia. Muitas vezes quando ele recebe uma sentença, ou blasfema, xinga, esculamba o profeta, e aí a coisa só vai piorar. Ezequias não. Recebeu a profecia, se humilhou, chorou, orou. Deus ouviu a oração dele, viu as lágrimas dele, viu o choro, se compadeceu dele, porque é pela misericórdia. Então não desista, continue orando, continue acreditando que Deus, ele é o Deus das causas impossíveis. Então profecia que Deus mandou a sentença, mas ele mesmo tirou a sentença, porque ele pode dar e pode tirar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Compartilhe este vídeo aí com as outras pessoas.